Olá, sejam bem-vindos ao nosso AcercoCast. Nessa episódio vamos tratar da reforma tributária referente aos bares e restaurantes. Bem-vindo, Lívia. Lívia é nossa Obrigada. coordenadora contábil e fiscal da equipe da Acer Contabilidade, formada em contabilidade, com especialização em direito tributário. Dr. Maxwell, advogado, com ênfase no direito tributário, sócio da empresa Ladir Franco Ribeiro, advogado, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Sabemos que a reforma tributária vai impactar bastante o setor de bares e restaurantes. E é um setor que tem muito dinâmica de emprego, né? Renda, traz muita movimentação para o turismo, né, do Brasil. E isso vai impactar muito os negócios do restaurante, bares e restaurantes, né? Então, gostaria de perguntar, doutor Maxwell, conversar com o senhor sobre o que o senhor está pensando que vai impactar nas empresas do setor de bares e restaurantes. Guinei, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui, né? A gente dividir esse tema, porque o que a gente percebe é que não há uma percepção clara do quão impactante essa reforma, que não é apenas tributária, em que pese ela tratar de impostos, mas ela muda realmente a mentalidade, né? Vou usar um termo que as pessoas gostam hoje, o mindset do empresário. Se a gente lembrar que o setor de bares e restaurantes foi um setor muito afetado durante a pandemia, né? Muitos fecharam, infelizmente, as portas e aqueles que sobreviveram a duras penas e ainda pagando o preço por isso, em muitos casos. Esse é mais um impacto que eles vão ter e já iniciando-se no próximo ano. Eu vejo que esse impacto ele é grande porque normalmente os bares e restaurantes são empresas de porte pequeno a médio, são empresas que não têm uma estrutura tão grande, né, para pensar a reforma. Muitas vezes é o próprio empresário, né, o próprio empreendedor que está exercendo a sua atividade empresarial, o seu core business, o seu foco de negócio ali no seu bar, no seu restaurante, ao mesmo tempo tendo que pensar nessa parte de gestão. E essa pessoa, em muitos casos, até por um instinto de sobrevivência, ela está pensando em vender e, obviamente, na parte da reforma tributária está ficando para um segundo plano. E não é que seja uma pessoa inconsequente ou irresponsável, como eu disse, é um instinto de sobrevivência. Qual é o grande problema que nós teremos? É que a partir de janeiro, o impacto, especialmente para aqueles que são lucro presumido, lucro real, ele já virá muito forte. Até correndo o risco de ter um travamento no seu faturamento, e quem não fatura não recebe, em face de problemas, por exemplo, na documentação fiscal, na emissão de uma nota fiscal. Será que o software dessa empresa está atualizado? Será que ela está emitindo corretamente uma vez que esteja atualizado? Então, são dúvidas que o empresário tem que responder até o fim do ano. Ele tem que se preocupar, correr atrás e responder até o fim do ano. E, além disso, ele tem que ter uma visão de que a reforma tributária ela está inaugurando uma era onde saímos de uma análise fiscal tributária para uma análise financeira. Por exemplo, a questão de créditos. São muitos os fatores que impactam. O que eu posso dizer é que o que a gente tem percebido são empresas que não estão exercendo até o momento, né, uma análise mais profunda da reforma. E possivelmente serão surpreendidas do ponto de vista negativo com essa reforma tributária. Não apenas trata-se de uma troca de siglas, uma sopa de letrinhas, sai ICMS ou sai o ISS e PIS e COFINS e entra CBS e IBS, não é só isso. É uma mudança profunda realmente de estruturação do negócio, de analisar se a cadeia toda produtiva, desde
de quem eu estou comprando até para quem eu estou vendendo. E isso vai impactar no meu modelo tributário, inclusive, na minha escolha de fornecedor. E dependendo de quem é o meu cliente, eu não vou ter poder de barganha, ele vai me exigir, inclusive, o modelo tributário que eu vou ter que adotar. Então, são pontos que esse empresário vai ter que se preocupar. É interessante, porque a maioria dos empresários nessa atividade trabalham com um regime simples nacional, né? Sim, São pequenas empresas, né, que, como você mesmo disse, tá ali na operação do negócio, né? Então, assim, é muito importante a gente dar um suporte para esse pessoal, né? Divulgar mais, né? Porque exato. a reforma já está batendo na porta, né? Já bateu Já e já bateu. começar aí em início de janeiro, né? Exato. E Lívia, o que você acha que vai ser essa reforma aplicada ao setor? Então, hoje então a gente vai focar aí na parte da reforma tributária para esse segmento de uma forma específica, né, Ogni? Então, a reforma tributária, como o Dr. Maxwell falou, ela institui aí, né, o IBS e o CBS, que são dois novos impostos, né? O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai estar aí substituindo o ICMS e o ISS, e a CBS aí, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que estará substituindo o PIS e COFINS. Então, vamos trazer isso para o cenário aí de restaurante. Nesse segmento de bar e restaurante, a lei complementar, ela tratou como um regime específico. Então, essa alíquota de IBS e CBS, ela não está hoje 100% definida, né? A gente sabe que vai girar aí em torno de 26,5% a 28%. Então, vamos trabalhar aí com a estimativa hoje de 27%. Considerando essa alíquota, né, a gente vai ter uma redução de alíquota e não de base de cálculo, como é hoje, né, mas uma redução da alíquota para esse segmento de 40%. Isso está previsto no regime específico ali de bar e restaurante. E sobre o que vai incidir essa redução? Qual que é a base de cálculo, né? A base de cálculo é o fornecimento de alimentação e bebida não alcoólica preparada ali pelo restaurante. Então, essa vai ser a base de cálculo que vai ter essa redução de IBS e CBS de 40%, né? E o que não vai fazer parte dessa base de cálculo? Vai ser excluído ali a gorjeta, né? Aquela que é repassada integralmente para o funcionário, aí num limite máximo de 15%. Vai ser excluído também dessa base de cálculo, Guinei, aquela parte que não está ali fazendo parte do faturamento, que é o serviço de delivery, ou também esse serviço de uma plataforma digital, tipo o uso do iFood, por exemplo. Isso também não vai compor ali a base de cálculo do IBS e do CBS. Então, resumidamente, é isso. E a empresa vai ter direito a crédito, né? Ali a gente está sempre trabalhando no contexto da reforma tributária, né, Dr. Maxwell? A gente vai trabalhar aí com essa não cumulatividade, né? Então, vai ter direito a crédito? Sim, desde que a cadeia anterior tenha pago ali o IBS e CBS. E a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso aí posteriormente para a gente entender o que de fato vai dar esse direito a crédito e o que não será possível o crédito. Tem algum regime que não entrará nesse regime específico, nessa modalidade, no setor de bares e restaurantes? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que não vai estar abrangido aí com esse benefício de redução de 40%, né? Aquela empresa que ela possui um KNAI de fornecimento de alimentação preponderantemente para empresas, que ela não tem um KNAI específico de bar e restaurante, ela não vai estar enquadrada aí nessa redução de 40%.
Também, no próprio segmento de bares e restaurantes, existem algumas operações que não vão ter esse benefício de redução. Quais são essas operações? Por exemplo, o restaurante, se ele receber uma alimentação pronta, que não foi preparada no estabelecimento, ou se ele receber uma bebida pronta, ainda que não alcoólica, mas pronta, né, adquirida de terceiros, ele não vai ter esse benefício de redução. E uma outra questão também que a lei complementar trouxe aí nesse regime específico é essas empresas aí que são restaurantes e que ela fecha ali um contrato com a pessoa jurídica e faz um evento ali no estabelecimento por meio de contrato, né, também não está inserido nesse benefício aí de 40%. E a bebida alcoólica, ainda que preparada no estabelecimento, então, por exemplo, um drink, né, ela também não vai ter essa redução de 40%. Então, basicamente, né, o que fica como a base de cálculo, como eu disse anteriormente, somente a bebida não alcoólica e a refeição preparada no estabelecimento. Então são muitas particularidades, né? Então, assim, é um setor que tem que estar começando a preparar, né? Sim. Doutor Marcos, você tem visto movimentação das empresas com essas modificações, né, no seu RP, nos seus departamentos, né? No seu departamento tributário, tem alguma visão sobre isso pra gente? Guinei, a gente tem observado as empresas e, eu digo, empresas de porte grande, de faturamento muito alto, né? Por exemplo, lá no nosso escritório, nós tivemos algumas empresas que começaram a se movimentar de agosto para cá, pouquíssimas foi antes disso, muitas nem começaram a se movimentar, e as que começaram de agosto para cá, faturamento acima da casa de bilhão. Então, o que eu estou percebendo é que as médias e principalmente as pequenas, dentro de um cenário que nós vivemos hoje, né, que as preocupações da macroeconomia talvez estejam fazendo com que o foco seja esse, de venda, de busca de economia, às vezes de margem, enfim, de instinto de sobrevivência mesmo, como eu disse anteriormente, que a reforma seja um assunto secundário na pauta de tratamento por esses bares e restaurantes. E esta movimentação, ou esta falta, melhor dizendo, de movimentação, nos preocupa por quê? Justamente pelo cenário de que essas empresas sofrerão, terão uma dor maior, quando efetivamente, a partir de janeiro de 2026, nós tivermos a reforma tributária em vigor. Porque elas não terão tido um tempo suficiente para uma adequação. Porque como nós falamos, a Lívia comentou, né, eu comentei também na pergunta anterior, não é uma questão apenas de, eu deixei de pagar esse tributo e vou pagar esse outro tributo no lugar. Não é só isso, não é uma mera troca, uma substituição tributária. É um modelo realmente diferente. E este modelo diferente exige uma mentalidade diferente, né? Por exemplo, muitos, como você muito bem colocou, desses segmentos são do Simples Nacional. Dependendo para quem eu trabalhe, ou seja, para quem eu venda, essa pessoa vai exigir que eu saia do Simples Nacional em relação aos novos tributos, CBS e IBS. Como assim saia? Eu adotaria um modelo misto, pagando esses dois novos tributos fora do Simples, para dar direito a crédito pleno para quem está me comprando, e o restante, imposto de renda, contribuição sobre lucro e assim por diante, eu pagaria dentro do Simples Nacional. Aí eu falo, mas peraí, então deixou de ser simples? De uma certa forma, sim. Simples, que já não é tão simples, porque hoje são mais de 1000 combinações, vai se tornar menos simples ainda, né? E esse tipo de preocupação nós não estamos percebendo, né? Eu tive a oportunidade de falar já para vários segmentos, e inclusive em associações de classe que envolvem 90% dos seus associados são
pequenas empresas, como CDLs, e o que a gente percebe é que há um misto de incredulidade, como, por exemplo, aquela velha máxima, essa lei não vai pegar, eles vão mudar. Bom, nós já estamos praticamente no último trimestre do ano e não mudou nada, pelo contrário. As regulamentações continuam a acontecer. E o misto, como eu disse, de incredulidade ou até de falta de entendimento, de superficialidade mesmo. Não, isso aqui contador vai resolver para mim. E tem coisa que não é o contador, que é decisão gerencial, né? É decisão do negócio, né? E aí vocês, óbvio, com toda a capacidade e competência que tem de assessoria, mas tem uma hora que vocês vão pôr as cartas na mesa e o empresário tem que decidir o caminho que ele quer, né? E isso a gente não tem percebido acontecer na maioria dos casos, com exceções, é óbvio, mas na maioria dos casos. A gente vê a movimentação dos empresários, ainda mais os pequenos, né, que estão deixando sempre para a última hora, e a gente vê que essa reforma veio para ficar. Tem 50 anos que a gente vive num regime tributário, né? E essas legislações que tá vindo, as leis complementares já não vai mudar mesmo, né? Então, assim, deixar para a última hora é preocupante, até mesmo para a gente, né, que profissional, né, que a gente orienta. Sim. No caso, o escritório do senhor, com várias experiências na área tributária, deixar para a última hora, o empresário não pode fazer isso, né? Exatamente. E tem os créditos, né, Lívia, do CBS e IBS, que as empresas podem aproveitar. Me fala um pouquinho desses créditos, desses insumos, né? Porque a gente sabe que num prato de refeição vai ali a farinha, vai o arroz, vai o feijão, vai a carne. E como é que fica isso se esses produtos estão na alíquota zero, né? Que é da cesta básica, né? Como é que seria esses créditos de insumos, né? Qual que é a sua visão nesse sentido? Então, quando a gente pensa no cenário da reforma tributária, a gente pensa, nossa, que bom, né? Vai ter crédito de tudo. E aí, quando a gente olha pro segmento, né? Por exemplo, de bar e restaurante. Então, vamos pensar, o que é insumo de refeição, né? E aí, a gente começa ali por produtos como arroz, feijão, massa alimentícia, carne, queijo. E aí, a gente vai lá, né? No anexo lá da lei complementar, traz lá esses produtos como itens da cesta básica, né? E prevendo aí uma redução a zero da alíquota de IBS e CBS para todos esses produtos, inclusive carne e peixes, né? E aí, então, a gente tem aí essa redução a zero. Temos também a redução a zero, Ugnei, para produtos como frutas, verduras, né? Produtos hortícolas. Tem essa redução a zero também, que faz parte aí, né? A salada aí do prato de refeição. Temos também alguns produtos alimentícios que eles colocaram como redução de 60% de IBS e CBS. Então, por exemplo, frutos do mar, camarão, tá tudo lá com redução de 60%. O óleo, apesar de ser considerado cesta básica, tá lá como redução de 60%. Então, a gente percebe, assim, que grande parte dos insumos não vão dar direito a crédito. Por quê? Se o produto, ele tem alíquota zero de IBS, CBS, ou se ele tem isenção ou suspensão, quer dizer que a cadeia anterior não pagou, né, o IBS, CBS. Dessa forma, quem compra, quem adquire esses produtos, não vai ter esse direito a crédito. Então, assim, podemos falar que vai sobrar aí, vamos falar que em torno de 80% aí do insumo em si, eu acredito que vai ser alíquota zero, vai sobrar aí uns 20%. Eu acredito que o gás, ele não está 100% assim, claro e definido, mas eu acredito que ele vai gerar um crédito, né? E os outros produtos aí, um shoyu, um ketchup, uma maionese, assim, eu acredito que são poucos produtos que vão ser tributados aí integralmente,
né? E que vão gerar direito a crédito. Agora, só acrescentando aí a questão da reforma no cenário geral, por exemplo, hoje no cenário que a gente tem atualmente para fins de ICMS em Minas Gerais, né? Se eu compro um produto que ele tem redução de base de cálculo, na verdade, se ele é tributado integralmente de ICMS, mas eu vou vender e eu tenho um benefício de redução de base de cálculo, vamos supor que eu tenho um benefício de redução de base de cálculo que resulta em 7. Quando eu vou adquirir, ainda que com crédito integral, eu tenho que limitar a minha saída. Já no cenário da reforma, não. Mesmo que eu tenha uma redução, se eu comprei com crédito integral, então vamos falar aí que alguns produtos ele vai ter o crédito integral. Eu não vou ter que limitar a 40% o crédito. Eu posso aproveitar ele integralmente. E outra coisa que mudou no cenário da reforma também é que eu posso aproveitar aí de crédito de material de uso e consumo, de imobilizado, que isso também hoje não era permitido da forma que será permitido aí no cenário da reforma. Esses insumos, então, você acha que vai impactar, então? Sim, agora sim, Gnei. O que a gente pensa e acredita é que se esse insumo ele vai ser tributado de uma maneira assim menos onerosa, vamos falar aí do exemplo da carne especificamente. Se ela vai diminuir a tributação dela, porque ela vai ser reduzida a 0, a gente entende que tem que haver uma redução no preço, porque a gente entende que o imposto hoje ele está embutido no preço do produto, né? E por dentro, aquela tributação por dentro, né? Que a gente fala. E no cenário da reforma vai ser por fora. Então a gente acredita que tem que haver, sim, uma redução em alguns insumos, né? Pelo que a reforma traz aí para a gente de benefício, né? Então... E quem adquire, doutor, alimentos e bebidas do setor de bares e restaurantes, vai ter direito a crédito? Como é que é? Aí é a pegadinha, viu, Guinei? E vão mais longe, né? Assim, porque além de eu não ter direito ao crédito na aquisição de alimentos e bebidas de bares e restaurantes, algumas situações correlatas, por exemplo, imagina que você envia seu time para fazer um curso fora e eles ficam hospedados 3 dias, vão ter o consumo de alimentação, né? Tem lá, enfim, e tem hospedagem. Nem a hotelaria vai dar direito a crédito. Então nós temos, assim, a reforma, ela foi vendida para nós como algo muito bonito, mas que não é tão bonito assim, né? Porque ela não, respondendo objetivamente a sua pergunta, não há o direito a crédito dos adquirentes dos alimentos e bebidas de bares e restaurantes, né? Então as empresas elas vão começar a repensar o seu modelo. Olha, o que eu vou fazer? É melhor eu pôr um refeitório interno? É melhor eu ter aquele modelo do crédito alimentação para o meu funcionário? E aí eu, empresa, posso me acreditar nesse tipo de serviço que é oferecido para mim. Porque tem muitas empresas que têm convênios, né, com restaurantes mesmo, né? E assim, infelizmente, isso vai gerar um problema. Agora, até essa questão do creditamento, o que a gente nota, falando um pouco do ponto de vista jurídico? Há um estudo do Superior Tribunal de Justiça, né, um dos tribunais superiores do Brasil, que ocorrerá um aumento em 300%, triplicará o contencioso tributário. Então, para quem não entendeu o que é isso, significa que a expectativa é que aumente por 3 vezes o número de ações tributárias questionando tributos quando da entrada em vigor da reforma. Vou te dar um exemplo. Hoje, quando a gente fala de PIS e COFINS sobre produtos da cesta básica para adquirentes que são indústrias,
há uma discussão sobre o creditamento ou não. Por quê? Porque hoje esses produtos eles saem com alíquota zero de PIS e COFINS. Por exemplo, uma indústria de refrigerantes que compra açúcar, ela não compra para compor cesta básica, ela compra num processo produtivo para produzir as suas bebidas açucaradas, seja refrigerantes, sejam sucos e assim por diante. E já há, inclusive, algumas decisões judiciais, administrativas, autorizando esse tipo de crédito hoje, mesmo com a nota não tendo a incidência de PIS e COFINS, tendo saído com a alíquota zero de PIS e COFINS. Né? A Receita não entende assim, a Receita entende que realmente não poderia se creditar, então é uma briga. E se a gente trouxer isso para a questão dos insumos aqui, né, de bares e restaurantes, pode ser que seja uma discussão similar. Estou trazendo um exemplo que o que eu vejo é que entidades representativas desse segmento, como a Abracel, por exemplo, que é muito forte, as associações comerciais, as câmaras de dirigentes lojistas, em algum momento vão ter que chamar os seus associados que compõem esse segmento e falar, olha, acho que aqui faz sentido às vezes a gente discutir. Porque, como a Lívia bem explicou, a essência daquilo que um bar e restaurante trabalha, ela vai ter aplicação de alíquota zero, né? Ou seja, não vai gerar direito a crédito. E nós vamos ter uma alíquota pela saída alta, especialmente para aqueles que não estão incluindo no Simples Nacional CBS e IBS. Nós estamos falando uma expectativa entre 27% a 28% de alíquota de saída, né? Vou ter uma redução de 40%? Ok, ainda assim é uma alíquota pesada se eu não conseguir me creditar. Então, eu vejo um aumento do contencioso em relação a isso. Por quê? Porque, respondendo a sua pergunta, né, a questão do crédito está expressamente previsto na Lei Complementar 214, que não dá direito a crédito, aquisição de alimentos e bebidas de bares e restaurantes, né? Agora, são pontos que provavelmente serão discutidos aí mais para frente num contencioso, seja administrativo ou judicial. Complementando aí, né, Lívia, a tributação hoje ICMS, PIS, COFINS para o setor, né, tem alguns benefícios, né? Isso. E na pós-reforma, podemos afirmar, então, que vai ter um aumento da carga tributária para esse setor. Assim, se a gente, só complementando, assim, a parte do insumo no cenário atual, o Guinei, vamos falar aí que a carne hoje, o queijo, a massa alimentícia, eles têm hoje uma redução, o arroz, eles têm hoje uma redução, isso eu estou falando com base no regulamento de ICMS de Minas, né? Nós temos uma redução de base de cálculo de ICMS que resulta em 7% hoje. Uhum. E temos uma alíquota zero já de PIS e COFINS. Então vamos falar, alíquota zero de PIS e COFINS, alíquota zero de CBS. Vamos falar, 6 por meia dúzia, ok? Uhum. Agora vamos falar, eu tenho uma redução de base de cálculo que resulta em 7%. E aí a gente está falando de insumos ainda, tá? Então, o insumo hoje, com base no regulamento de Minas, muitos desses insumos são tributados a 7%. Uhum. E no cenário da reforma vai ser 0%. Por isso que eu falo que a gente entende que deve haver aí uma redução do insumo. Porque tem que tirar aí o que pagava, né, que estava ali embutido, porque agora a tributação vai ser por fora e a tributação vai ser 0. Então eu entendo que tem que haver aí uma redução do custo. E só complementando a questão do produto, eu falei da cesta básica, né? Comparei o insumo no cenário da reforma e o insumo no cenário atual. Agora, produto hortícola, frutas e verduras. Hoje, o que nós temos no cenário hoje? Isenção de ICMS e alíquota zero de PIS e COFINS. Cenário da reforma, alíquota zero de IBS e CBS. Ou seja, não alterou. Só um detalhe que eu queria trazer referente a esse segmento de fruta e verdura.
né? Antigamente era fruta e verdura in natura, ponto, que tinha isenção de ICMS. Depois, eles alteraram o regulamento e trouxeram lá de uma forma clara que se o produto for lavado, descascado, cortado, embalado e resfriado, ele continua, e se mantendo in natura, ele continua com o benefício da isenção. E aí, só um detalhe é que o regulamento ele trata até o resfriado. E a lei complementar, né, da reforma tributária, ela trouxe também todas essas questões do lavado, cortado, resfriado e congelado. Então, até o congelado. Então, vamos falar aí um morango congelado. Uhum. Lavou ele, congelou ele inteiro ali, né? Colocou na embalagem. Hoje, ele não é isento de ICMS. Para Minas, tá? Agora, no cenário da reforma, trouxe aí também a ampliação para o congelado também. Sabe o que é? Só fazer um adendo. Isso aqui é interessante. Por exemplo, você pega o agro, nós vamos ter uma redução no preço final do insumo, mas nós vamos ter um aumento no insumo do insumo. Esse é o ponto de equilíbrio que nós vamos realmente ter que ver a reforma rodando. Por exemplo, muitos insumos, fertilizantes, situações que hoje têm benefício fiscal, o agro vai ter reduções. Ou até alíquotas cheias. Então, às vezes, esse custo do insumo vai impactar com que também ele, mesmo sendo zero e no preço final, sim, né, se a gente pegasse preço a preço, ele teria uma redução, pode ser que esse custo do insumo dele faça com que o equilíbrio até aumente. Então, nós vamos ter que realmente aguardar essas cenas dos próximos capítulos a partir de 2026 e sentir na pele, né? O agro foi um dos setores que mais teve um impacto nos seus insumos de perda de incentivos e benefícios fiscais, né? Especialmente PIS e COFINS aí, acerca desses insumos na sua produção, né? Isso impacta diretamente no produto final. Exato. Porque vem da cadeia produtiva, né? E aí, se você analisar a cadeia como um todo, por isso que eu falei que é realmente uma mudança de mentalidade, né? Assim, que nós temos que analisar a cadeia da ponta a ponta agora para pensarmos num custo efetivo final, né? E esse impacto vai ser gradativo, doutor? O que o senhor pensa que vai ser gradativo nesse período de transição? Vai, né? Assim, a gradatividade ela é estipulada por lei, né? Como é que vai funcionar? A partir do ano que vem, nós vamos ter a alíquota teste, né, de CBS e IBS, que não vai impactar ainda alguns tipos de empresas, mas do ponto de vista de documento fiscal vai, né? Esse é o ponto que tem que ser preocupado por todo mundo. Muita gente às vezes teve essa informação, mas ano que vem eu não estou dentro ainda, né? Começa para mim em 2027. O custo efetivo do tributo, mas o impacto da obrigação acessória, ou seja, a emissão de um documento fiscal, uma declaração com ajustes que tenham que ser feitos, isso tem que ser pensado desde agora, né? Aliás, já tinha que estar em andamento, o pensamento já era lá atrás, né? Já tinha que estar em execução para adequação. Então, assim, como que vai funcionar? Em 2026 nós vamos ter essa alíquota teste, em 2027 PIS e COFINS morrem, né? Já tem data marcada para morrer, 31 de dezembro de 2026. Então, 1º de janeiro de 2027 passa a ser cobrado 100% na sua integralidade a contribuição sobre bens e serviços, que é a CBS. A partir de 2029, nós teremos uma transição gradativa, deixando-se de se pagar ICMS ou ISS, caso tenhamos uma empresa comercial prestadora de serviço, e no lugar se pagando gradativamente o IBS. De que forma? 90% incidindo ICMS ou ISS, 10% IBS no ano 2029, 80-20 em 2030, 70-30 em 2031, 60-40 em 2032, e aí sim, em 2033, nós teremos a reforma sendo implementada de forma completa e integral, com o CBS e IBS sendo cobrado e não existindo e não se falando mais de ICMS, ISS,
PIS e COFINS já ficaram lá atrás, né, em 2027, né, e deixando esse assunto apenas para os saudosistas, né, a partir de 2023 aí o assunto já ser só esses tributos. Então essa é a realidade que nós teremos aí, né, em relação ao ICMS, por exemplo, quem tem regime especial, é bom ficar de olho, porque muitas empresas ancoram o seu modelo de negócio em regimes especiais, né, e o que acontece que esses regimes eles irão até 31 de dezembro de 2028 na sua plenitude, né? A partir daí começa também uma perda dos regimes, né, até o final de 2032. Então eles têm que ficar de olho também, porque, como eu disse, o modelo de negócio vai ser mudado radicalmente. Tem algum recado, Lívia, que você quer dar para os empresários do setor que nos acompanha aí, nossa edição aqui? Sim, o que eu tenho para falar é assim, o que acontece? Eu foquei aí na parte dos insumos, né? Dos créditos no regime atual e no regime da reforma. E eu quero trazer aqui, complementando, como que é a tributação hoje, atual, nesse segmento de bar e restaurante, que é um segmento que a gente atua bastante aí, né, Ognei? Graças a Deus, temos muitos clientes aí, tanto do Simples Nacional, né, como do lucro presumido e do lucro real. Então, o que a gente percebe? Que o pequeno empresário hoje, que está aí no segmento de restaurante, ele opta pelo Simples Nacional, até porque, né, a folha está ali embutida no DAS, né, e é mais vantajoso. Mas, pela questão do faturamento, que não se mexeu aí nesse limite dos 3.600, dos 4.800, há quantos anos, né? Sim. Não se mexeu nesse limite do Simples Nacional. Em virtude do faturamento, as empresas optam, na grande maioria, pelo quê? Pelo lucro presumido, né? E aí, nesse cenário do lucro presumido, quanto que os empresários pagam hoje? Vamos falar de PIS e COFINS. 0,65% de PIS, 3% de COFINS. Quanto que seria o ICMS em Minas Gerais hoje? Uma redução de 53,33%, que resulta aí, jogando a alíquota de 18% em 8,4%. Só que a maioria dos empresários, eles optam pelo crédito presumido. É um benefício que tem no regulamento de ICMS de Minas, né? Que resulta em quanto na saída de refeições? 3%. E 4% demais operações. Então, vamos falar quanto que é a tributação hoje no lucro presumido. Vamos falar só dos impostos que serão substituídos. Aqui a gente não está falando de imposto de renda, contribuição, né? Então, vamos falar aí só dos que estão sendo substituídos. Hoje, lucro presumido, 3% de COFINS, mais 0,65% de PIS, mais 3% de ICMS, que resulta em 6,65%. Agora vamos falar no cenário da reforma. Supondo aí uma alíquota de 27%, vamos jogar aí a alíquota de redução de 40%. A gente vai resultar em 16,20%. Então, a gente está falando de 6,65% para 16,20%. Qual que é a diferença? A diferença é que eu vou ter direito a crédito? Vou, mas é o que a gente falou, grande parte desses insumos estão aí com a redução de alíquota zero e que não gera aí crédito. Então, Ognei, nesse cenário, a gente pode afirmar que na grande parte aí dos restaurantes, eles vão estar com a carga tributária maior para fins dos impostos sobre consumo daqueles que estão no lucro presumido. Agora, o que eu entendo, né? Uma vez que a empresa do Simples Nacional, ela não vai precisar de... o adquirente não vai cobrar crédito dela. Tipo assim, você tem que ser contribuinte do IBS e CBS. Eu estou falando no segmento de restaurante, né? Por quê? Porque lá já está definido, nesse regime específico, que bar e restaurante não vai fornecer crédito para os adquirentes,
né, que são pessoas jurídicas, né? Então, eu acredito que se o empresário do Simples Nacional, ele ainda está dentro desse faturamento de até 3.600.000, eu acredito que o cenário melhor vai ser ele permanecer. Mas a questão é que muitos já ultrapassaram esse faturamento faz tempo. E aí, realmente, não vai ter alternativa. Então, assim, é possível afirmar, sim, um aumento, né, nessa carga tributária. E aí, eu estava até comentando com o Dr. Maxwell, né, quando eles realmente sentirem isso, porque esse sentir no bolso, vamos falar, ele vai ser gradativo, né? 2026 não vai ter ainda esse impacto no bolso. Mas de 2027 a 2033, vamos falar, até estar vigorando 100%, então ele vai ser gradativo. Mas a gente entende que 2026, enquanto isso não foi... ainda está na alíquota teste, né? A gente estava até comentando sobre isso. Talvez vai ser o momento aí de uma pressão aí do segmento, né? Para todas essas atividades que foram mais penalizadas no contexto da reforma tributária se mobilizarem, né, Dr. Maxwell? E aí, eu não sei o que você tem para acrescentar quanto a isso aí, se de fato uma pressão aí dos segmentos poderia alterar alguma coisa para fins de benefício quando se tem um antes e depois, vamos falar, tão diferente. Como é o caso aí dos prestadores de serviço, né? Sim. Como é o caso do contador, como é o caso do advogado, que foi tão penalizado aí com a reforma tributária. Então, assim, não sei o que poderia ser feito aí nesse ano. O que o senhor tem para acrescentar aí, doutor Maxwell? Eu vejo o seguinte. O ano que vem nós temos um ano eleitoral, né? E normalmente em anos eleitorais, esse tipo de pauta é uma pauta que os próprios deputados eles têm mais dificuldade de votar, porque primeiro, eles estarão em campanha, grande parte, vão para sua reeleição. Então, dentro desse cenário, eu vejo que essa pressão ela deveria ter sido exercida como alguns segmentos fizeram. Por exemplo, segmento de imóveis, segmento imobiliário, a CEBIC, Confederação Brasileira da Indústria da Construção, ela fez uma pressão muito grande, porque o aumento de carga tributária que existe seria muito pior se a gente pegar o projeto original da reforma tributária, como seria cobrado na construção civil. Alguns segmentos deixaram a coisa passar. Eu acho que os nossos segmentos de prestação de serviço, por exemplo, foi um. Né? Se a gente pegar a carga tributária que nós vamos ter e a ideia que foi implementada, é muito difícil você compatibilizar num único tributo, como foi feito, um imposto que é sobre serviço, que era o ISS, que tinha carga máxima de 5%, com o ICMS, que a carga tinha estados que, dependendo da mercadoria, era mais de 30%. Então, chegaram numa alíquota estimada de 17,7%, 16,7%, que para o prestador de serviço será extremamente penosa. Mas nós, profissões regulamentadas em lei, nós teremos benefícios. Teremos, de redução de 30%. O que impacta, por exemplo, na advocacia, em torno de mais de 250% de aumento de carga tributária sobre consumo. 250%. E quem vai pagar isso? O nosso cliente. E é isso que vai acontecer. Nós vamos ter um aumento de preços em cadeia. Mas voltando aqui a essa questão dos bares e restaurantes, né? Sem dúvida, ainda dá tempo, viu, Lívia? Ainda dá tempo das entidades, né? Por isso que eu falo da Abracel, porque é uma entidade que representa muito bem, né? Mas tem que realmente pegar na mão, ir lá, bater na porta de cada deputado antes do período eleitoral, dos senadores, falar, olha, esse ano tem eleição, nos ajuda a te ajudar, né? Assim,
eleger ali representantes dentro do Congresso para que eles levantem essa pauta. Porque nós não estamos falando de um segmento, não que exista segmento mais ou menos relevante, mas nós estamos falando de um segmento que lida com a alimentação, que é primeiríssima necessidade. Né? Hoje, com o preço das coisas como estão, já é difícil esse segmento. O segmento tem sofrido, ele tem realmente apanhado muito. Né? Assim, com diminuição de consumo, as pessoas consumindo cada vez mais em casa, porque não tem condição de comer fora de casa, de ir a um restaurante, né? Em bares. E assim, nós temos um impacto. Quando a gente fala de bares, por exemplo, se for bebida alcoólica, não entra na questão da redução, né, de drinks preparados. As bebidas alcoólicas ainda terão um impacto, além disso, que chama imposto seletivo. Sim. Né, que é um novo, esse realmente é novo. Sim. Né? É um novo imposto criado aí para impactar bens que sejam ofensivos aos olhos da lei, ao meio ambiente e à saúde, né? Então nós vamos ter mais esse impacto. Então esse segmento realmente ele vai sofrer. E se ele quiser ter uma amenização desse impacto, esse é um caminho importante, o caminho de buscar os seus representantes no Congresso, tentar fazer com que haja uma mudança na lei, o que não vai ser fácil, pelo cenário que nós temos ano que vem, um cenário político de eleição, né, em que o foco do Congresso não é reforma tributária, né? O foco é o quê? Nós já aprovamos a reforma. Lá atrás nós já discutimos. Porque isso tem que ser feito via lei complementar. E uma lei complementar exige maioria absoluta do Congresso, ou seja, pegam-se todos os mais de 500 deputados, a maioria deles. Mas e se na sessão tiver só, um exemplo, 350 deputados presentes? Não interessa, tem que ter 300 e poucos deputados aprovando a matéria. Então vejam que não é fácil uma matéria dessa ser aprovada, né, a não ser que haja uma boa vontade de muita gente lá dentro. Né? E assim, quero só falar um pouco sobre essa questão do crédito, que a gente falou muito, que assim, eu vejo que isso é o que vai mudar o jogo. Né? Nós estamos saindo de uma época em que a escolha do fornecedor, que antes era por prazo de entrega, ou por preço, ou por lealdade, ou por relacionamento, passará a ser por inteligência fiscal. Então, a inteligência fiscal hoje, ela não é só na minha venda, é muito mais na minha compra. Sim. E essa inteligência fiscal na compra é que o empresário tem que estar consciente, independente do porte dele. Né? Tem que estar consciente de que todo o crédito que ele tenha vai impactar positivamente, exceto aqueles que estão no Simples Nacional pagando a CBS e o IBS dentro. Né? Em qualquer outro cenário, você falou, muitos pelo limite defasado máximo do Simples Nacional estão indo para lucro presumido, né? Pouquíssimos no lucro real. Esse modelo para imposto sobre consumo do lucro presumido ele vai deixar de existir, né? Vai ser um modelo de débito e crédito. Então, infelizmente, ele vai ter que pensar no crédito. E esse modelo de inteligência fiscal, ele tem que ser pensado para ontem. Né? Sim. E aí, a gente pensando no cenário do restaurante, vamos falar aí que em torno de 20% dos insumos que vão gerar crédito. Então, a escolha de um crédito, de comprar de um fornecedor que não é do Simples, ou que é do Simples nesse regime híbrido, né, pagando o IBS e o CBS por fora, é muito importante. Realmente, tudo aquilo que vai gerar crédito, ele tem que ser muito bem estudado, né, de forma que você garanta o máximo de crédito possível. Agora, essa questão que a gente falou, né, de pressão do segmento, o nosso intuito aqui, né, o Guinei, é levar a informação, porque o que a gente vê hoje é que a maioria não está consciente do que a reforma vai impactar. Sim. E aí vamos falar do próprio segmento de restaurante. A maioria está assim. E aí, como é que vai ser? Vai aumentar ou vai diminuir, vai manter? Então, a maioria não sabe, né? Não tem o entendimento. Então, o primeiro passo é você conhecer como que vai ser a tributação para o meu segmento na reforma. E aí eu vejo, assim, realmente um desconhecimento aí por parte dos empresários e até de
de colegas. É, Então, assim, muita Nosso gente. recado, né? Nosso recado hoje para os empresários é ter uma boa assessoria jurídica, né, doutor? E uma boa assessoria contábil Com para poder ver certeza. o impacto do setor, né? que andam Isso. muito juntos, né? Acho Isso. que é importante o empresário entender que uma não exclui a outra, muito pelo Sim. contrário, elas se complementam, né? Porque foi falado muito bem aqui, nós teremos obrigações que todos terão que cumprir a partir de janeiro de 2026. E uma boa contabilidade impede com que essa empresa, dependendo do porte dela, tenha problemas de até travamento, faturamento, que seria o mais grave de tudo, né? Dele ser impedido de faturar e, consequentemente, às vezes de receber. Porque tem cliente que, ainda que ele não tenha direito a crédito, ele precisa contabilizar aquela despesa e ele vai exigir o documento fiscal. Se eu não conseguir nem emiti-lo, eu não vou nem receber. Começa pelo documento fiscal, né? Começa pelo documento fiscal, né? Isso. Então chegamos ao final do nosso episódio hoje, a Sercocast aí, vamos divulgar aí para os nossos setores, nossos empresários, e gostaria que todos nos seguissem aí, comentassem, né? E estamos à disposição aí do setor para poder esclarecer mais sobre a reforma tributária para esse setor tão importante que impacta os negócios da vida da gente. Obrigado, doutor Maxwell, pela presença. Obrigado, Lívia, pela Obrigada, presença. Obrigado, Guinei, pelo Chegamos ao final. convite.